Macondo não é só um lugar, é uma estrutura psíquica. A vida é construída como um espaço isolado, onde a história se repete e o tempo não avança linearmente. Na psicanálise, Freud nos ensina sobre a compulsão à repetição, um mecanismo inconsciente no qual tentamos reviver eventos passados, esperando, sem saber, um desfecho diferente. Os buendias vivem isso. Os nomes dos filhos se repetem, os mesmos erros são cometidos, os desejos retornam mascarados, como sintomas que nunca desaparecem. Assim como no inconsciente, onde o recalque reprime um desejo, mas ele sempre retorna de uma outra forma. Hoje vamos falar sobre a série 100 Anos de Solidão. Se você não me conhece, eu sou Cassiano, psicólogo, psicanalista e sejam bem-vindos ao canal Psinema. Um dos aspectos marcantes da família Buendia é a presença de fantasmas. A psicanálise nos mostra que o fantasma não é apenas uma assombração no sentido popular, mas algo que retorna do inconsciente, um trauma não elaborado. Prudêncio Aguilar, assassinado por José Arcádio Buendia, retorna com uma figura espectral que não deixa o patriarca em paz. Mas ele realmente é o fantasma externo ou é uma projeção da culpa do próprio José Arcádio? Lacan nos diria que aquilo que não simboliza retorna no real. E é exatamente isso que acontece em Macondo. Sobre esse ponto eu vou trazer rapidamente um exemplo de um dos casos clássicos da psicanálise e o que gera mais dúvida com relação à estruturação psíquica. Serguei, que é conhecido como o Homem dos Lobos, quando ainda era criança, ele vivenciou uma cena. Ele relata que ele estava descascando uma árvore com uma faca, brincando, junto com a governanta. Nesse manuseio com a faca, ele corta o dedo e ele vê o seu dedo pendurado e ele se assusta, ele entra em choque e ele senta. E quando ele vai chamar a pessoa que acompanhava a governanta, ele olha para sua mão e sua mão está intacta. Aliás, não houve um corte. Lacan vai argumentar então que o corte que deveria ter ocorrido no simbólico, ou seja, ali se referindo à castração, não ocorreu, então veio no real através da alucinação, o que é comum em casos de psicose. O que nos faz pensar que o Homem dos Lobos, sim, estava numa estrutura psicótica. Mas, como falei anteriormente, é o caso que mais nos traz dúvidas. E aqui, importante é o exemplo no retorno, no real, aquilo que é inominável, aquilo que não é simbolizado. A árvore a qual José Arcádio Buendia termina os seus dias é um dos símbolos mais potentes na série. Eu falei sobre o real, mas na psicanálise lacaniana temos 3 registros: real, o simbólico e o imaginário. O simbólico é a ordem da linguagem, das leis, das normas sociais. O imaginário é o campo das ilusões, das imagens que construímos sobre nós mesmos. Mas o real é aquilo que escapa da simbolização, é aquilo que resiste ao simbólico. E a árvore? A árvore está lá, imóvel, enquanto as gerações passam. É um ponto de ancoragem do real. José Arcádio está amarrado a ela porque está aprisionado ao seu desejo reprimido, aos traumas não resolvidos. Ninguém pode realmente cortar essa árvore, porque ela é a própria estrutura de repetição da família Buendia. Desde Freud, sabemos que o inconsciente não segue a regras morais. Lacan nos ensina que é o nome do pai que impede o sujeito de se perder nos seus desejos desenfreados, como em família. Mas em Macondo, essa lei simbólica se enfraquece. A figura paterna nunca se impõe de maneira estável. E os filhos crescem numa casa onde a ordem simbólica falha constantemente. Isso os leva a repetir sempre o mesmo ciclo, sem nunca sair da posição de desejo interditado. A maldição, então, pode ser lida não apenas como uma superstição, mas como a consequência inevitável de um sistema que se recusa a aceitar os limites dos desejos. O que acontece quando tentamos fugir de algo que está dentro de nós? Macondo representa o inconsciente. E como dizia Freud,
Não adianta tentar ignorá-lo. O que é reprimido sempre retorna, seja nos sonhos, nos atos falhos ou nas repetições dos nossos erros. Os personagens sempre tentam escapar da vila, mas há sempre algo que os impede. Um amor que os puxa de volta, uma tragédia, um destino já traçado. Lacan descreve isso como a insistência do desejo. Você pode até fugir geograficamente, mas o que está dentro da sua estrutura psíquica vai ir com você. Lacan nos ensina que o nome deveria nos individualizar. Mas e na casa Buendia? Os nomes são correntes. Cada José Arcádio repete a impulsividade do primeiro. Cada Aureliano herda a frieza melancólica. Os manuscritos já estavam escritos porque o destino psíquico da família já estava selado desde o assassinato de Prudêncio. O sangue de Prudêncio não seca, ele escorre pelas gerações. José Arcádio tenta fugir, mas Macondo já nasce como um sintoma, um lugar que é ao mesmo tempo refúgio e repetição do crime. Lacan nos fala sobre repetição como algo além da memória consciente. Repetimos não porque lembramos, mas porque não conseguimos simbolizar o que nos afeta. A família Buendia está aprisionada nesse ciclo, incapaz de sair da lógica fantasmática que os assombra. A presença de elementos maçônicos na narrativa de 100 anos de solidão pode parecer apenas um detalhe histórico, mas há um significado profundo nisso. O conhecimento secreto, os códigos indecifráveis e os labirintos de símbolos são representações do próprio inconsciente. O inconsciente funciona como um texto cifrado que precisa ser decifrado. A obsessão dos Buendias em encontrar sentido no caos é, na verdade, a angústia do sujeito diante do real, daquilo que escapa à nomeação. Lacan nos fala que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. E Macondo opera dessa forma. A história se repete porque os signos nunca se alteram. É um tempo circular, preso na repetição simbólica dos nomes e destinos da família. A série 100 Anos de Solidão nos mostra que o passado nunca desaparece. Ele se reconfigura, retorna em novas formas, nos assombra de maneiras inesperadas. A psicanálise nos ajuda a enxergar esses padrões, a compreender o que nos prende e, quem sabe, encontrar uma maneira de romper com a repetição. Agora me conta, você já percebeu padrões na sua vida que parecem se repetir? Já sentiu que estava em um ciclo sem saída? Se esse vídeo fez você pensar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Filmes, séries e animes você acompanha aqui no canal do Cinema. E até a próxima!